Olá pessoal, sejam bem-vindos a este canal. No vídeo de hoje eu vou iniciar fazendo uma pergunta. Em algum momento na sua vida, você já sentiu Deus falar ao seu coração? Eu já senti algumas vezes, mas eu vou falar do mais recente. Alguns dias atrás, eu estava ouvindo uma pregação do pastor Cláudio Duarte. E no decorrer daquela pregação, houve um momento que ele disse ali algumas coisas que falaram muito ao meu coração. E eu senti ali que foi Deus falando para mim, através do pastor Cláudio Duarte. E o que Deus falou para mim? Que eu deveria contar para todos o que ele já fez por mim. E o que foi que Deus fez por mim? Ele me deu grandes livramentos de acidente e até de morte. Então é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então a minha história começa assim. Eu sou a filha caçula da casa dos meus pais. Minha mãe teve 14 filhos. Eu sou a 14ª. Como dizia o meu tio, eu sou a ponta de rama, né? Eu sou a última. E minha mãe falava que ela tinha assim muito desgosto porque ela teve 14 filhos, porém 8 deles faleceram, ainda bebê. A criança nascia saudável, perfeita, mas antes de completar um ano, acontecia alguma coisa e a criancinha morria. E ela disse que tinha muito desgosto, porque ela não sabia por que isso acontecia. Então, quando ela estava aí na faixa de 37 para 38 anos de idade, ela ficou grávida de mim. E um certo dia, ela e meu pai precisaram fazer uma pequena viagem. A nossa família era de sítio, na época, e não tinha transporte. O transporte era um cavalo mesmo. Então ela disse que saiu aí meu pai no cavalo, no passo do cavalo, devagarzinho ali no passo do cavalo. Só que houve uma parte do caminho, assim do nada, o cavalo se assustou, né? E quando o cavalo se assusta, ele dá um pulo para trás e levanta as patas. Então ela caiu. No que ela caiu, ela já teve sangramento. Pronto, ali já foi um desespero para ela, porque ela disse que pensou, já vou perder outro filho. Aí começou o chororô e aquela aflição de espírito. A viagem acabou e eles voltaram para casa. E só no dia seguinte, meu pai conseguiu transporte para levar ela para o hospital. E ali o médico que examinou a minha mãe disse assim: não se preocupe, o bebê está bem e foi só um susto. Tenha repouso que vai dar tudo certo. E graças a Deus, Deus poupou a minha vida ainda ali no ventre de minha mãe. Então eu entendo assim, hoje quando eu lembro desse fato, o fato do cavalo ter se assustado do nada, então eu fico pensando assim, que alguma coisa ali não queria que eu nascesse. Vocês entendem, né? Algum mal ali não queria que eu nascesse. E assustou aquele cavalo para minha mãe cair e para eu não nascer. Mas Deus me livrou ali no ventre da minha mãe, ele me livrou da morte. E ele quis que eu nascesse e protegeu tanto a mim como a minha mãe. E no tempo certo eu nasci. Quando eu tinha mais ou menos 3 meses de vida, aconteceu outra coisa. Um certo dia, nessa época a gente estava morando na cidade, porque meu pai era pedreiro. Então, quando tinha trabalho, ele trazia a família para a cidade. Quando não tinha trabalho, ele voltava para o sítio e assim a vida da gente era um para lá e para cá durante muitos anos. A minha mãe contava isso. Então, vamos voltar ao assunto. Eu tinha mais ou menos 3 meses de vida e a minha mãe precisou novamente sair de casa, mais meu pai, para fazer as compras da casa. E ela me deixou aos cuidados das irmãs mais velhas, que já eram 2 moças na época, né? Na faixa de 14, 15 anos. Então a ordem foi assim: quando a menina acordar, dê o leite a ela, que já está pronto na mamadeira. É só dar o leite à menina. Entendido? Entendido. E assim ela saiu e as meninas ficaram comigo. Quando a minha mãe volta das compras, em torno aí de 1 hora, ela disse que é a primeira coisa que perguntou: a menina acordou? Acordou. Deu o leite dela? Sim. Aí ela já foi olhar como é que eu estava. E para surpresa dela, ela disse que eu estava gemendo e com muita febre. Aí ela perguntou: o que foi que aconteceu? Eu saí daqui, a menina estava com saúde. E eu volto, a menina está com febre e gemendo, o que foi que aconteceu? E elas responderam: não aconteceu nada. A gente fez o que a senhora mandou. Quando ela acordou, a gente deu o leite e pronto, não fez mais nada. Então, ela pegou-me, mais o meu pai, novamente, e correram para o hospital. Chegando no hospital, o médico me examinou e disse: essa menina não tem nada, eu não estou vendo doença nenhuma nessa menina, ela não tem nada. Mas, para dizer que eu não vou fazer nada, dê esse remedinho aqui a ela.
Então ele mesmo preparou um remedinho ali. Ela disse que era uma aguinha, assim, era tipo uma água branquinha ali. Colocou num pequeno copo e mandou que minha mãe me desse aquele remedinho. E quando eu engoli aquele remédio, na mesma hora eu vomitei. E quando eu vomitei, eu parei de gemer. Então ele passou um remédio de febre e disse assim: compre esse remédio de febre e dê a ela. Se a febre persistir, traga de volta. E assim eles voltaram para casa. Quando chegou em casa, ela chamou as meninas de novo. Aí disse: sente aqui e eu quero que vocês me digam o que foi que aconteceu. Porque eu saí de casa, a menina ficou com saúde. E eu volto dentro de uma hora e a menina está doente, eu tenho que saber o que foi que aconteceu aqui. Aí novamente elas disseram: não aconteceu nada, mãe, a gente fez o que a senhora disse. Quando ela acordou, deu o leite que a senhora mandou. Mas, olha, teve um mais. Mas, quando eu peguei a mamadeira escorregou da minha mão e caiu no chão. A mamadeira era de vidro. Então eu olhei para lá e para cá, não vi nada quebrado, deu o leite dela. Aí minha mãe disse que caiu assim a ficha na hora, né? Como diz os jovens de hoje, né? Caiu a ficha na hora. Ela disse que entendeu que ali por dentro daquela mamadeira se destacou alguma fagulha de vidro, tão pequenininha que passou no bico da mamadeira. Mas, então eu engoli aquela fagulha de vidro. Então por que eu gemia? Porque o vidro estava lá dentro do meu estômago, cravado em algum lugar. Então eu gemia porque eu sentia dor. Mas bebê não fala, não é verdade? Bebê não sabe dizer nada, então gemia. Então quando eu tomei aquele remédio de vômito, o vidro saiu. Então isso aí, minha gente, foi outro livramento de morte na minha vida. E acredito eu que Deus usou ali aquele médico para dar aquele remédio de vômito. Porque se ele olhou para o meu corpinho e não viu doença nenhuma, ele podia simplesmente ter passado o remédio de febre e ter mandado para casa. Mas ele, acredito que Deus ali orientou ele a dar o remédio de vômito. Então, quando eu vomitei, o vidro saiu. Então, aí foi outro livramento de morte na minha vida. Ali, bebezinha, mas Deus já cuidava de mim. Ele já cuidou para que eu vivesse. Deus queria que eu vivesse. Ele quis que eu vivesse. Então, se passaram mais algum tempo. Nessa época, eu já tinha aí uns 3 anos de idade. Eu não sei exatamente que idade eu tinha, mas eu me lembro assim claramente do fato. Então, nessa época, a gente estava no sítio. Então, eu aí na idade de mais ou menos 3 anos, minha irmã e 2 coleguinhas bem maiores do que eu. E aí não tinha o que fazer, elas disseram: vamos brincar no barreiro? E o que era a brincadeira do barreiro? Não era nada demais. Havia um barreiro, havia assim no sítio uma laje bem grande, uma laje, todo mundo sabe o que é, né? Aquela laje de pedra bem grande. E lá no final daquela laje tinha um barreiro. E no meio do barreiro tinha uma pedra. Então, quando as águas baixavam, então dava para pular para a pedra que estava no meio do barreiro. Aí sentava ali naquela pedra e ficava ali balançando os pezinhos dentro d'água e conversando. Só isso. Então elas inventaram de ir para a pedra do barreiro e me levaram junto. Então uma delas me pegou no braço e pulou para a pedra do meio do barreiro. E todo mundo se sentou ali, né? Elas 3 e eu, sentou tudinho ali, pronto. E ficaram ali conversando. Só que de repente, uma delas teve uma ideia brilhante. Aí uma disse assim: vamos sair daqui e deixar ela sozinha para ver o que ela vai fazer. E assim elas fizeram. Saíram as 3 e me deixaram sozinha numa pedra no meio do barreiro. Minha gente, eu lembro disso até hoje. Eu acho que ficou trauma, porque eu lembro disso até hoje. Eu lembro de eu sozinha ali. Parecia que eu estava numa ilha. E eu olhava assim para todos os lados, aquela água escura, tremenda assim. Para mim, aquela água estava me chamando. E eu fui ficando ali apavorada. E no que eu vi elas se distanciando, eu não tive dúvida. Eu pulei. Só que como eu era pequena, as perninhas pequenas, não deu da pedra que eu estava para atravessar as águas para o lado enxuto, não deu. Então eu debuguei para dentro d'água, caí para dentro d'água. Então elas voltaram correndo e me puxaram. Então afogada eu não iria morrer porque elas me tiraram depressa. Mas eu podia ter batido com a cabeça na pedra, quebrado um braço, podia ter quebrado braço, perna, um pé, até mesmo as costas, porque o barreiro era todo de pedra. E ali foi outro grande livramento que Deus deu na minha vida. E eu sempre agradeço a Deus todos os dias quando eu lembro desses acidentes. Então se passou mais um tempo. Se passou mais um tempo. Não lembro a idade que eu tinha, mas aconteceu outra coisa. Um certo dia de manhã, a minha mãe ela estava colocando o café, né, o café da manhã,
E ela vinha, e eu e meus irmãos ali sentados em volta da mesa, então ela vinha, colocava uma coisa, ia lá para a cozinha, pegava outra coisa. E aí ela trouxe um bule de café quente que tinha acabado de ferver. E ela pegou aquele bule, colocou ali no meio da mesa e voltou para pegar outras coisas. E eu fiquei olhando ali para aquele bule e veja só o que foi que eu pensei. Eu estava sentada no banquinho, então eu fiquei em pé no banquinho e puxei o bule para perto de mim. Aí eu olhei assim para o bule, olha o pensamento de criança. Eu pensei, se eu chupar no bico desse bule, será que o café vai vir? Mas não deu outra. Eu botei a boca assim no bule e dei aquele chupão assim. Minha gente, aí foi aquela engolada de café quente que desceu queimando tudo aqui abaixo. Eu dei aquele grito, aí minha mãe veio correndo saber o que era e os irmãos ficaram tudo ali admirados. E ela me pegou nos braços, porque ela viu, né, eu toda molhada de café, ela entendeu que eu tomei o café quente. E não tinha ninguém para ajudar a minha mãe no sítio. Não tinha vizinho por perto, não tinha carro, não tinha nada. Era só a gente ali mesmo. E ela saiu para o terreiro da casa, né? Lá no sítio a gente chama o terreiro. Me colocou nos braços, saiu sacudindo assim para ver se o vento entrava na minha boca, né? E aliviava aquela queimadura. E eu chorava, chorava, chorava. Eu não sei por quanto tempo eu chorei. Eu só sei que depois eu terminei dormindo. E graças a Deus eu não fiquei com nenhuma sequela. Porque pela queimadura talvez eu tivesse ficado com alguma sequela aqui por dentro, porque queimou mesmo, a língua chegou com aquilo branca. Mas graças a Deus ele me livrou desse grande acidente. Mas você não sabe o pior. Passou-se, não sei se um mês ou dois, passou-se um tempo. Aí outro dia aconteceu a mesma coisa. Minha mãe colocando o café da manhã ali na mesa, eu e meus irmãos em volta, e ela trouxe novamente o bule de café quente e colocou na mesa. Aí quando eu vi aquele bule, eu me lembrei. Aí eu não tive dúvida, eu puxei o bolo para perto de mim, aí disse, eita, naquele dia eu fiz assim. Aí fiz a mesma coisa, chupei no bolo do café quente. E me queimei do mesmo jeito, igualzinho. Queimou a boca, desceu tudo, molhou tudo. Foi aquela agonia do mesmo jeito. Aí minha mãe sai correndo e me pega nos braços e vai lá para fora e fica assim, tudo do mesmo jeito. E eu chorei, chorei, chorei até dormir. E depois é esperar para ir aliviando. Mas graças a Deus eu dou graças a Deus todas as vezes que eu me lembrei desses fatos, porque Ele me poupou de ter alguma sequela. Eu fiquei boa, com o passar do tempo, aquilo aliviou, acabou e não me deixou nenhuma sequela. Passou-se mais um tempo. Talvez eu tivesse saído em 5 anos, no que eu vou falar agora. Meu pai tinha um cavalo. E meu irmão, mais velho do que eu, 2 ou 3 anos, não sei, acho que ele é mais velho uns 3 anos, não lembro direito. Meu irmão gostava muito de andar no cavalo. E quando ele ia andar no cavalo, quem ele levava? Eu. Ele subia no cavalo, ele colocava o cavalo perto de uma árvore, que ele era pequeno também, e subia. Aí ele trazia o cavalo para perto de uma janela, na minha casa tinha uma janela alta. Por dentro de casa, eu subia no tamborete, do tamborete eu subia para a janela e da janela eu pulava para cima do cavalo. Era assim que eu subia no cavalo. E a gente já tinha caído do cavalo, ele parado. Mas quando foi um certo dia, ele inventou de botar esse cavalo para dentro de uma lagoa. E a gente ficava andando ali por perto de casa, só que ele levou o cavalo para uma lagoa. E eu chorando, chorando, pedindo a ele para não entrar na lagoa. E ele entrando. Quanto mais eu chorava e quanto mais eu pedia, mais ele achava graça. E ele queria mesmo me fazer medo. E nenhum dos dois sabia nadar. Olha, não tinha ninguém por perto. Era eu, ele e o cavalo. E mais ninguém. Se a gente tivesse caído ali dentro, se desequilibrado e caísse, tinha morrido os dois afogados. Hoje em dia, eu vejo muito no televisão, né, repórter, falando de afogamento, de criança, de adulto, de jovens. E eu dou graças a Deus, porque ali eu tenho certeza, sabe o que aconteceu ali? Eu tenho certeza que do lado tinha um inimigo dizendo assim, entra, entra, atentando meu irmão para entrar dentro da lagoa. Porque ele sabia que a gente não sabia nadar, e se a gente caísse, a gente ia morrer. Mas eu tenho certeza que do outro lado tinha um anjo do Senhor, olhando assim, né, dizendo, mas eu não estou vendo isso não. Ó para aí. E o anjo do Senhor, tenho certeza que ele nos sustentou com o seu poder. E o cavalo entrou assim, olha, quase todo dentro da lagoa. As mãos assim, as patas, né, do cavalo, o peitoral do cavalo todo entrou. Meus pés já estavam quase encostando na água. E eu gritando, gritando, chorando, e ele colocando o cavalo para dentro da lagoa. Aí lá quando o cavalo já estava com essa parte dele aqui toda dentro da água, ele puxou assim, aí o cavalo saiu. Mas, minha gente, se a gente tem desequilibrado e caísse, tinha morrido os dois. E a gente não morreu pela graça de Deus. Eu tenho certeza que o anjo do Senhor estava ali,
olhando e tomando conta da gente para não acontecer nenhum acidente. E ali Deus me livrou de mais um acidente, para mim e para meu irmão. Então se passou mais um tempo. Um certo dia, minha mãe ela precisou ir no médico. Lá perto, no sítio mesmo onde a gente morava, tinha um povoado lá perto e onde morava um médico. E minha mãe precisava fazer uma consulta. E não sei por que ela me levou. A consulta era dela, mas ela me levou junto. E ali a gente foi andando ali as veredas, né? Aqueles caminhozinhos que tem assim por dentro do mato, chama vereda. E eu e ela pegada na minha mão, mas teve um momento que eu, como toda criança normal, soltei a mão dela e saí correndo sozinha pelo meio do mato. E quando chegou lá na frente, eu vi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu vi um tapete verde, bem redondinho lá dentro do mato. E quando eu vi aquilo, meus olhos chegam a se alegrar assim. Eu disse, eu vou pular ali e fazer cambalhota. E foi o que eu fiz. Eu parti assim na carreira para cima daquele tapete. Mas o que aconteceu? Quando eu cheguei bem próximo, eu ouvi uma voz muito grande. A voz gritou assim, pare! Mas foi um grito mesmo, um grito. Que eu me assustei, eu fiquei ali parada assim, feito uma estátua, olhando quem foi que gritou. Não era a minha mãe. E eu fiquei ali por alguns minutos, sem entender de onde veio a voz. Aí depois de alguns minutos, a minha mãe apareceu lá atrás. Aí disse assim, saia daí, que isso é um barreiro. Quando ela disse isso, eu tive mais medo ainda, porque eu era uma criança. Mas eu já tinha entendimento para saber que se eu tivesse pulado, eu tinha morrido afogada. Por quê? O barreiro ele estava coberto de pasto. Pasto é um matinho que cria em cima das águas e ele fecha completamente as águas. Você não vê água de jeito nenhum, só vê aquele mato. Então, como eu era criança, eu não entendi que fosse um barreiro. Para mim, era um gramado. Então, quando ela falou, saia daí que isso é um barreiro, eu tive tanto medo que eu saí andando de costa assim. Aí peguei na mão dela, não soltei mais. Aí foi outro grande livramento, porque se eu tivesse pulado, do jeito que eu ia correndo, se eu tivesse pulado, o pasto abria e se fechava, e eu teria morrido afogada. Então ali Deus me deu um grande livramento de morte também, mais uma vez. Passou-se o tempo. Então, nessa época que eu vou contar agora, eu já devia ter aí em volta de 10 para 11 anos. A gente estava morando na cidade. Então, um dia a minha mãe me chamou e a minha irmã, mais velha que eu, e disse assim, vamos na casa da minha irmã dar um recado urgente. Já existia telefone nesse tempo, mas a gente não tinha. E como o recado era urgente, eu e minha irmã fomos levar esse recado à minha tia. Tinha dois caminhos. Tinha o caminho mais perto e tinha o mais distante. Aí a gente foi pelo mais perto, né? Só que havia chovido muito. E esse caminho mais perto tinha o rio. E quando a gente chegou no caminho que a gente viu o rio, tinha chovido bastante e o rio estava muito largo. E tinha correnteza. E a gente olhou uma para a outra e disse, agora? A gente atravessa a correnteza ou a gente volta tudo que a gente andou e vai por cima da ponte. E a gente não estava com vontade de voltar. Aí pegou na mão uma da outra e disse, vamos entrar. Vamos. A gente se agarrou uma na outra assim. E a gente começou a andar dentro das águas, o rio com correnteza, a gente andando. Água no joelho da gente e a gente entrando. Minha gente, hoje, jamais eu faria uma coisa dessa. Na minha idade de hoje, jamais eu faria uma coisa dessa, o que a gente fez. Mas a gente conseguiu atravessar aquele rio. Porém, foi um perigo muito grande que a gente passou. Porque se a gente tivesse desequilibrado ali, a água tinha levado. Porque tinha correnteza. A água estava no joelho com correnteza. Então, ali foi outro livramento de Deus muito grande na minha vida e na da minha irmã. Que a gente conseguiu chegar do outro lado, morrendo de medo, mas a gente chegou. Então, eu tenho certeza que ali o anjo do Senhor estava olhando por a gente, para a gente não cair. E graças a Deus a gente não caiu, conseguiu atravessar. E quando a gente voltou, não voltou mais pelo mesmo caminho. Então, a gente veio mesmo pela ponte, que era o certo. Então, aí se passou mais um tempo. Então, o que aconteceu agora, eu já tinha aí na faixa de, talvez, os 25 anos de idade. Eu nunca tinha ido para uma praia. Com 25 anos de idade, eu não conhecia a praia, não conhecia o mar. Mas aí uma prima minha me chamou. Ela ia com a família dela e ela me chamou. Nesse tempo eu já tinha minha filha e minha irmã também tinha uma filha. Então ela chamou a mim e a minha irmã e a gente foi para a praia pela primeira vez. Eu esqueci agora o nome da praia, mas é uma praia que ela tem umas águas assim, um tanto violentas. Mas a gente foi.
Então, quando chegou lá na praia, né, a gente ficou assim encantada. Eu e minha irmã nunca tinha ido na praia, foi a primeira vez. Então, a gente ficou ali encantada, olhando aquele marzão, a coisa mais linda do mundo. E todo mundo tomando banho, e a gente entrou assim um pouco dentro d'água. E eu fiquei ali em pé, parada, olhando para as pessoas, né? Minha irmã em pé, tomando conta das meninas, e eu olhando ali, admirada, aquele marzão lindo. E o que aconteceu? Eu ficava olhando o povo tomar banho. Como é que o povo tomava banho? Quando a onda vinha, o povo se abaixava. Aí, quando a onda passava, eles se levantavam. E eu fiquei achando aquilo bonito e com vontade de fazer e com medo. Mas de tanto observar o povo fazendo, eu digo, eu vou fazer também. Então, quando a onda veio, eu me abaixei. E quando eu fui me levantar, cadê eu me levantar? Não consegui me levantar, a onda me derrubou. E eu fiz várias tentativas, eu ia me levantando, a onda derrubava, me levantava, a onda derrubava. E para resumir, minha gente, eu ia morrendo afogada ali naquele dia, porque eu não conseguia me levantar. E quando eu comecei a engolir água e eu comecei a sentir que eu não conseguia me levantar, eu estava morrendo mesmo afogada. Então lá dentro do meu coração eu gritei, meu Deus, me salve. Na mesma hora que eu disse isso, a minha irmã estendeu a mão. Ela não ouviu falar, porque eu falei aqui dentro do meu coração. Mas na mesma hora que eu disse, Deus me salve, ela fez assim com a mão. Então eu segurei na mão dela, fiquei em pé. Aí disse, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Ela disse, o que foi que aconteceu? Eu digo, nada não, vamos sair, vamos sair. Ela pensava que eu estava brincando. No que eu estava ali dentro d'água, já morrendo afogada, ela achava que eu estava brincando. Mas não era, eu estava quase me afogando. E mais uma vez ali, Deus me deu um livramento de morte. Eu poderia ter morrido ali afogada. E eu louvo a Deus todos os dias quando eu lembro dessas coisas que aconteceram comigo, dos livramentos que Ele me deu. Então se passou mais um tempo. E nessa época que eu vou contar agora, eu trabalhava numa loja no comércio, como vendedora. E um dia chegou uma cliente lá, fez umas compras até grandes e me pediu para ajudá-la a levar as sacolas para o outro lado da rua. Tudo bem. Eu peguei algumas sacolas, ela pegou outras e a gente atravessou a rua para o outro lado. Então deixei lá as sacolas com ela e quando eu venho voltando para a loja, o sinal estava fechado. Os carros todos parados. O sinal fechado e ali os carros parados. Então eu não fui para a faixa, porque onde eu estava já saía de frente da loja, era mais perto. Como estavam os carros parados, eu digo, não tem problema eu ir por aqui, pelo meio dos carros. Mas o que aconteceu? Quando eu saí da calçada, que eu pisei na pista, apareceu uma moto numa alta velocidade, que eu não sei de onde aquela moto veio. E ela vinha numa alta velocidade mesmo. E quando eu vi, eu tive um susto tão grande que eu paralisei no meio da estrada. Eu nem ia para frente nem para trás, eu virei estátua. É como se alguém me segurasse assim. Entendeu? Eu virei uma estátua ali do medo que eu tive. Paralisei mesmo. O condutor da moto, quando ele viu paralisado, ele deu uma freada assim tão grande. Mas ele não conseguiu frear, porque moto não se freia rápido, né? Já vi dizer, eu não entendo de moto, mas já vi dizer que você freia uma moto, ela não para. Ela sai arrastando, e foi o que aconteceu. Ele freou a moto, mas ela veio se arrastando assim. E acredite se você quiser, eu senti o pneu dianteiro da moto subir no meu dedo do pé. Então, quando ele subiu no meu dedo do pé, quando eu senti o pneu assim em cima do meu dedo, ele parou. Então, ali, mais uma vez, eu tenho certeza que a mão de Deus, o anjo dele, sustentou ali aquela moto por trás. Porque se ela tem batido, eu não estava aqui hoje para contar a história. E eu tinha voado longe, viu? Porque a moto era alta. Não era moto pequenininha, não, era uma moto alta. E mais uma vez, Deus ali me livrou de um acidente. Daí, quando eu senti aquele pneu ali no meu dedo, foi. Quando eu senti que a moto parou, foi como se a minha mente fizesse assim, sabe? Aí eu acordei, é como se eu estivesse assim dura e de repente eu fizesse. Aí eu voltei ao normal. Aí saí meio desorientada assim pelo meio dos carros, cheguei na loja lá meio pálida. E a menina perguntaram o que foi que aconteceu. Eu fiquei respirando para poder contar. Mas graças a Deus, Deus me livrou também de um grande acidente. E aí se passou mais um tempo. O que eu vou contar agora, se não me engano, foi o ano passado. Isso já é o ano passado, mais ou menos. Não lembro direito, mas acho que foi o ano passado. O meu genro, ele fez um pequeno lago no quintal para criar peixes. E quando foi um dia, sim, ele fez o lago, colocou um muro baixinho ao redor do lago, colocou uns ferrinhos e uma tela, já para não correr risco de alguém cair dentro. Mas o que foi que aconteceu? Eu fui para a casa da minha filha, visitar ela, e lá eles têm um gato de estimação. Aí o gato não pode sair de jeito nenhum. Aí o que aconteceu? Minha filha saiu no quintal para pegar alguma coisa
e o gato saiu atrás dela. Aí ela pediu para eu colocar o gato para dentro. Aí eu fui colocar o gato para dentro. Aí o gato entrou debaixo de uma cadeira, essas cadeiras de plástico. Estava lá no quintal, perto do lago, tinha uma cadeira de plástico. O gato entrou debaixo e deitou-se. E eu fiquei ali tentando puxar o gato, só que eu não consegui. O gato apoiou-se ali e não saía de jeito nenhum. Quando eu vi que o gato não ia sair, eu me levantei. Quando eu fiquei em pé, eu não sei se me deu uma tontura, eu não sei o que foi que me deu. Só sei que eu senti o meu corpo todo indo para trás assim, ó. E eu ia cair de costas dentro do lago. Do jeito que eu ia, meu corpo pendeu todinho assim para trás, que eu não sei, até hoje eu me pergunto o que foi aquilo. E eu caindo assim, até eu tentei pegar na cadeira, mas a cadeira de plástico, não tinha força nenhuma, a cadeira caiu. Então com essa mão eu tentei pegar na tela que estava em volta do lago, mas telinha de plástico também não me sustentou. E, minha gente, assim, é questão de segundos, a minha mente foi processando e eu já estava me vendo todinha dentro do lago, assim, de costa. Eu ia cair todinha assim de costa. E quando eu estava caindo todinha assim de costa, eu gritei, Jesus Cristo me salve. Quando eu disse isso, minha gente, o meu corpo, ele deu um giro, que eu também não consigo entender. Ele deu um giro assim, que eu consegui pular do outro lado do lago. Aí tinha uma pedra do outro lado, eu fiquei em pé na pedra, segurando num pedacinho de ferro desse tamanho. Se tivesse uma câmera filmando, sabe aquele filme de japonês que o pessoal anda nos ares, assim, que eles dão rodada assim nos ares? Pronto. Se tivesse uma câmera filmando, eu tinha feito aquilo. Eu voei assim, eu girei no ar, como não me pergunte. Que aí eu tenho certeza que foi o anjo de Deus, foi o próprio Deus, foi Jesus Cristo, né? Que eu não chamei por ele. Eu disse, Jesus me salva, eu disse assim. E quando eu disse isso, eu sentia que o meu corpo fazia assim, numa rapidez que eu não tenho como explicar. E eu me vi do outro lado do lago. Do lugar que eu estava para o outro lado, jamais eu conseguiria pular, não conseguiria pular. Aí minha filha veio correndo e disse, o que foi, mãe? Aí ela não viu nada, porque quando ela chegou, eu já estava do outro lado segurando num pedacinho de ferro. Ela pegou da minha mão, eu saí e fui contar para ela o acontecido. Então aí foi outro grande livramento que Deus deu na minha vida. Eu poderia ter quebrado a coluna, batido ali, porque o lago tinha um muro. Eu poderia ter batido a coluna, eu poderia ter batido a cabeça na pedra que estava do outro lado. Alguma coisa terrível poderia ter acontecido. Mas ali Jesus me salvou mais uma vez de um acidente. E isso não significa que eu seja melhor do que os outros. Não. Deus, ele salva muita gente de vários acidentes. Mas o que acontece? Quando a gente acredita em Deus, eu acredito que foi Deus que me salvou de todos esses acidentes. Mas quando a pessoa não acredita em Deus, ela diz que foi a sorte. Mas não é a sorte. Deus, ele livra muita gente de muitas coisas. E eu queria deixar para você, a palavra que eu queria deixar para você é essa. Que você acredite que Deus ainda hoje ele opera milagres e maravilhas na vida de muita gente. Não somente na minha, mas na vida de muita gente. E tenha fé em Deus, que Deus está com você todos os dias da sua vida. Não desacredite de Deus, porque Ele é verdadeiro e Ele existe. Então diga aí nos comentários se você gostou de saber da minha história. Conte aí se você já teve um grande livramento de Deus, porque eu tenho certeza que teve. Eu já vi muitas pessoas contando também livramentos, mas infelizmente as pessoas não exaltaram a Deus. Essas pessoas que eu vi contando livramento, eles não exaltaram a Deus. Foi como se a sorte. Eles contaram com a sorte deles, não é? E em nenhum momento essas pessoas disseram, foi Deus que fez por mim, não disseram. Então é como se eles fossem sortudos, né? Mas tudo que aconteceu comigo, eu creio que foi Deus que me livrou. E louvado seja o seu nome por isso. Então confie em Deus, que Ele está presente na sua vida em todo o tempo. Então, só repetindo, se você quiser, comente aí se Deus já deu algum livramento grande a você. Eu tenho certeza que sim. Alguém aí que está me vendo, tenho certeza que você já teve um livramento grande de Deus na sua vida. E comente aí, diga o que foi que Deus já fez por você. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para nos ajudar, compartilhe o vídeo com os amigos e é importante o seu comentário para o YouTube entender que você está gostando do nosso trabalho. Deixe aí o seu like. Muito obrigada por ter assistido. Até o próximo, se Deus assim nos permitir.